Em vários exemplos de nossa agência de viagens, encontramos que os atores da realidade se relacionam entre si de diferentes maneiras. Por exemplo, quando uma atração pertence a uma categoria e que, por sua vez, essa categoria pode ser categoria de muitas atrações. A forma que temos para representar essas relações é quando projetamos transações e incluir os atributos de uma transação em outra. Em nossa agência, fui informado agora que eles trabalham com fornecedores, que oferecem periodicamente visitas a atrações turísticas em diferentes partes do mundo. Cada fornecedor fornece muitas atrações turísticas, mas cada atração é gerenciada por um único fornecedor. Para representar essa realidade, vamos criar a transação Supplier, na qual cadastraremos os fornecedores. Acionamos File, New, Object. Colocamos o nome de Supplier e colocamos os atributos. Supplier ID, como chave primária, Supplier Name, para armazenar o nome do fornecedor, e Supplier Address, para armazenar seu endereço. Observemos mediante o objeto Diagrama de Transações a relação entre os fornecedores e as atrações. Acionamos New, Object e escolhemos o tipo Diagram e arrastamos as transações Attraction e Supplier até o diagrama. Visualizamos que não foi estabelecido ainda nenhuma relação entre esses dois atores. Salvamos. Como uma atração turística tem um único fornecedor que a fornece, vamos incluir a chave primária do fornecedor na estrutura da transação Attraction. Assim, abrimos a transação e adicionamos o atributo Supplier ID. Adicionamos também o atributo Supplier Name, porque dessa forma podemos mostrar o nome do fornecedor na tela Webform das transações. Voltamos a abrir o diagrama. Visualizamos agora que existe uma flecha cuja ponta simples aponta para Supplier e cuja ponta dupla aponta para Attraction, indicando-nos que uma atração tem um único fornecedor e que um fornecedor pode oferecer muitas atrações. Recapitulando, se adicionamos o atributo chave primária de uma transação em outra transação, o qual, como já vimos, cumprirá o papel de chave estrangeira, é estabelecida uma relação de 1 a muitos, também chamada de 1 a n, onde o lado muitos da relação é onde está a chave estrangeira. Se analisarmos agora quais seriam as tabelas que Genexus gera a partir desse desenho de transações, visualizamos que a partir da transação Supplier será criada a tabela Supplier com igual estrutura que a transação. E a partir da estrutura da transação Attraction, Genexus cria a tabela Attraction, com a seguinte estrutura. Se compararmos a estrutura da tabela Attraction com a da transação Attraction, os atributos Country Name, Category Name, City Name e Supplier Name não são incluídos na tabela, já que são atributos inferidos. Como estudamos antes, como esses atributos estão na tabela estendida da tabela Attraction, seu valor pode ser recuperado das tabelas onde estão fisicamente armazenados. Essa é a forma mais comum de representar a relação de 1 a muitos entre dois atores da realidade, isso é, entre duas entidades do nosso sistema. Porém, existem outros dois casos de relação 1 a muitos, nas quais usaremos outro tipo de representação. Lembremos do caso dos voos, onde um voo tem muitos lugares e cada lugar está atribuído a um voo, significando uma relação de 1 a muitos. Vamos abrir a estrutura da transação Flight para ver como representamos essa relação. Nesse caso, o lugar, City, está como um segundo nível na transação Flight. Então, em que se diferencia essa relação de 1 a muitos com a relação de 1 a muitos entre as atrações e seus fornecedores? Por que não representamos da mesma maneira, com o mesmo desenho de transações, em ambos os casos? Observemos que os lugares não têm sentido de existir se não estiverem em um voo, ou seja, não tem sentido considerar um lugar sem relacionar sempre com o voo ao qual pertence. Por outro lado, uma atração poderia não ter um fornecedor que a forneça e, porém, existir por si mesma como tal. A outra diferença é que quando cadastramos os dados de um voo, já cadastramos também os dados de seus lugares, da mesma forma quando lançamos um pedido com seus itens. Lançamos toda a informação junta, de uma só vez.
Em contrapartida, os dados de fornecedores e atrações não faz sentido cadastrar todos no mesmo momento. Uma entidade como os lugares, que somente tem sentido de existir se representam-se em função de outra entidade, nesse caso os voos, dizemos que é uma entidade fraca. Esse tipo de relação 1 a n fraca podemos representar como uma única transação de dois níveis, onde a entidade fraca está no segundo nível. A diferença da relação 1 a n de fornecedores e atrações é que criamos duas transações, e em uma colocamos como chave estrangeira a chave primária da outra. A relação 1 a n fraca também pode ser representada com duas transações. Com respeito ao modelo dados físico, será exatamente o mesmo, onde a transação referente aos lugares teria como parte da sua chave primária o atributo Flight ID, que seria chave estrangeira na tabela Flight. Aí fica estabelecida a diferença entre entidade forte e fraca. Observamos que por ser Flight ID parte da chave primária, é impossível definir o lugar de voo, por exemplo, o 2A janela, sem inserir um valor para o voo, Flight ID. Em contrapartida, é perfeitamente possível cadastrar aqui uma transação e não especificar seu fornecedor, se esse atributo estiver com o valor yes na sua propriedade nullable. Muito bem, até agora aprendemos relações de 1 a muitos, mas nem sempre este é o caso da realidade que devemos representar. Suponhamos, por exemplo, que a agência de viagens diga que a sua realidade foi alterada. Cada fornecedor fornece muitas atrações turísticas, como está agora, mas cada atração pode ser gerenciada por vários fornecedores, e não por um apenas, como está agora. Ou seja, que a relação entre fornecedores e atrações já não é de 1 a muitos, senão muitos a muitos. Como representamos isso no GeneXus? A solução é utilizando duas transações, uma para cada entidade. Também, a uma delas, adicionamos como segundo nível da outra. Fazemos isso levando em conta como é que será cadastrado os dados. Se para cada fornecedor, com todas as suas atrações turísticas, ou para cada atração, todos os fornecedores que a fornecem. Em nosso caso, a agência solicita que seja quando o usuário for cadastrar os dados de um fornecedor, cadastre também todas as atrações que ele fornece. Vamos fazer isso no GeneXus. Abrimos a transação Attraction e retiramos os atributos Supplier ID e Supplier Name e salvamos. Agora abrimos a transação Supplier, onde adicionamos um segundo nível e adicionamos os atributos Attraction ID. Observemos que ao escrever como atributo-chave um que começa com Attraction, automaticamente foi alterado o nome do nível para Attraction. Adicionamos também Attraction Name e Attraction Photo. Vamos ver como ficou essa relação abrindo o diagrama que tínhamos entre a transação Attraction e Supplier. Agora, existe uma dupla flecha em cada extremo da relação, o que indica que a relação é de muitos a muitos, ou seja, que uma atração é fornecida por muitos fornecedores e que um fornecedor fornece muitas atrações. Vejamos agora as tabelas que GeneXus cria a partir do desenho anterior. Encontramos a tabela Attraction, a tabela Supplier e uma tabela chamada Supplier Attraction. Criamos um objeto diagrama novo e arrastemos as três tabelas ao diagrama. Observemos que, nesse caso, GeneXus cria uma tabela para cada transação que intervém na relação muitos a muitos, Attraction e Supplier. Mas, além disso, cria uma terceira tabela chamada Supplier Attraction, para estabelecer a relação. Se observarmos a estrutura dessa terceira tabela, visualizamos que somente são incluídos os atributos identificadores das outras duas tabelas. Portanto, cada vez que GeneXus estabelece uma relação de muitos a muitos, essa relação será representada na base de dados por três tabelas, uma para cada entidade interveniente e uma terceira com os identificadores de ambas. Essa terceira tabela poderá ter, eventualmente, atributos próprios, como, por exemplo, a data em que esse fornecedor começou a fornecer essa atração. Vamos até a estrutura de Supplier e adicionamos no segundo nível, usando ponto para que apareça automaticamente o prefixo, o atributo Supplier Attraction Date. Se voltarmos a abrir o diagrama, visualizamos o atributo na tabela de relacionamento.
A relação de muitos a muitos entre attraction e supplier foi quebrada em duas relações de um a muitos, utilizando a tabela supplier attraction para estabelecer a relação entre as anteriores. Para finalizar, atualizamos a nossa KB no GeneXus Server. E reorganizamos para que as tabelas sejam criadas. Aprendemos assim que, mediante as transações e seus atributos, podemos representar diferentes relações entre os atores da nossa realidade. Não estudaremos nesse curso as relações de um a um. Por exemplo, quando a agência de viagens necessita associar a cada cliente a conta bancária que é aberta com o objetivo de realizar os pagamentos dos serviços contratados. Outro tipo de cenário de relações um a um mencionamos quando estudamos os subtipos. Era o caso da especialização, quando uma entidade é um caso particular de outra. Se for de seu interesse, você pode investigar esses casos em nosso material avançado. Passemos agora ao nosso próximo tema.